Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Ball Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Haha, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de bosses. Hoje, pessoal, eu vou mostrar como faz o boss final da livraria, o The Scourge of Oblivion. Ele é o boss final da Livraria Quest. Esse boss, pessoal, ele tem uma mecânica bem fácil de fazer, mas como ele é um boss aí para level alto, acaba que gerando muitas dúvidas para quem vai fazer pela primeira vez. Vamos enfrentar um total de 5 bosses, sendo 4 mini bosses mais o boss final, assim como os elos. Para cada boss é uma mecânica diferente. Por isso, presta bastante atenção em toda a explicação para quando você vir aqui não ficar perdido, hein? Já deixa o likezão aí para não esquecer e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque dessa forma o vídeo é mais divulgado e o canal ganha mais relevância. E para quem precisar de Tibia Coins, é só fazer o cadastro no Moedas na descrição desse vídeo, para você comprar do site que mais se importa com você e ainda ajudar o canal com isso. Bom galera, para vir aqui no The Scourge of Oblivion, você precisa ter finalizado os 4 bosses das 4 livrarias. Todos eles tem aqui no canal para quem tiver dúvidas, tá? É só entrar aí na playlist de bosses ou então digitar Henry Knight e o nome do boss no YouTube. Então, depois de vocês ter feito os 4 bosses, bora pra leste. Para vir na leste, pessoal, o caminho é bem melhor do que os outros bosses daqui, porque ele fica localizado bem próximo da entrada da livraria, ali na livraria de gelo. Basta seguir o caminho que fizemos no vídeo, tomar cuidado ao descer os andares e se dirigir até a sala da alavanca conforme fizemos. Nessa escada que tem os Ink Blobs e as peninhas, combina aí com o seu grupo o que vocês vão fazer. Se vão finalizar tudo ou se vão correr, porque ali é embaçadíssimo, cara. Quando vocês passarem pela porta, toma bastante cuidado porque você leva um alto dano de role nesses SQMs aqui, ó, depois da porta, tá? Se você descuidar e levar um combo junto com as criaturas, já era, mano. Mas passando daqui, você já vai estar na alavanca da leste, na qual pode se fazer em até 10 pessoas no máximo, tá? Então assim que vocês entrarem no boss, vai ter um NPC no centro da sala e 4 teleportes, um em cada canto da sala. E um 5º teleporte ao sul da sala. Esse teleporte do sul, ele sai da leste. E os outros 4 são as entradas para os 4 mini bosses daqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer assim que puxar a alavanca é se organizar, tomar cuidado com os pisos rosas na sala, porque eles vão dar um dano alto aí de role toda vez que você passa em cima deles, e finalizar os summons que vão ficar aparecendo em estágios. Vai ficar nascendo criaturas o tempo todo, até aparecer uma mensagem laranja no centro da tela. Quando essa mensagem aparecer, as invasões param e vocês podem entrar no primeiro boss da direita a norte, que é o The Spill Stealer. Aqui é bem simples, tá pessoal? Vai ficar nascendo aí uns demons que servem só para atrapalhar vocês, e vai ter o boss na forma negra dele. Essa é a forma mortal dele, na qual vocês podem hitar o boss. Além disso, na sala existem 2 teleportes, um verde na esquerda norte e um vermelho na direita sul. Toda vez que o boss se transformar em um demon verde ou em um demon vermelho, ele vai ficar imortal, até que você passe ele no teleporte que representa a mesma cor do boss. Quando você passar o boss no teleporte da cor dele, o boss vai se tornar mortal novamente e você continua hitando ele. Basicamente é só isso, tá galera? Aí ele vai ficar se transformando várias vezes durante a luta e você vai ter que ficar levando o boss nos portais referente à sua cor, até finalizar ele. Assim que finalizar o primeiro mini boss, basta voltar para a sala principal e esperar as invasões começarem novamente.
vai ser a mesma coisa toda hora até chegar no boss final, tá galera? A gente vai finalizar um mini boss, voltar aqui na sala principal, finalizar os summons até a mensagem laranja, finalizar outro boss, voltar aqui, etc. E no caso da sequência dos mini bosses, a gente vai fazer no sentido horário. Bom, depois de um tempo finalizando essa segunda rodada de invasões, vai aparecer a segunda mensagem no centro da sala. E os summons vão sumir como na primeira vez. Agora a gente vai pro boss da direita sul da sala, o The Ission of Havok. Esse aqui, galera, ele é muito tranquilo, mas você não pode errar de jeito nenhum. Nessa sala dele, só vai ter o boss e vários Fire Elementals com outro nome. Nunca finaliza os Fire Elementos, porque finalizando eles vão explodir e causar 1k de dano em todo mundo que estiver próximo deles, além de curar o boss. Então a ideia aqui é um jogador levar o boss para um lado e os outros jogadores deixar os Fire Elementals longe do boss. Aí você pode ir atacando o boss no single target ou com cuidado até finalizar ele. No nosso caso, galera, levamos ele ali para o canto da esquerda sul da sala e trapamos ele ali. Como eu estava de longe, fiquei atacando no Shorihur. Lembre-se de tomar cuidado com os pisos rosas. Finalizando esse mini boss, volta lá para a sala principal novamente para que comece o terceiro estágio de invasões dos summons. Novamente vamos ter que ficar finalizando eles ali até aparecer aquela mensagem laranja no centro da sala. Dessa vez, quando aparecer, a gente vai pro boss da esquerda sul, que são os irmãos Shio e Freeze. Na sala deles, galera, vai ter dois bosses e alguns summons, que você deve deixar todos longes um do outro para que eles não se curem. Todos eles ficam se curando, tá? Então um jogador aí deve pegar um dos bosses e levar para um canto, outro jogador vai ficar com outro boss em um outro canto e o resto dos jogadores vão ter o papel de não deixar os summons perto dos dois bosses. Estando os summons longe dos bosses, basta finalizar os dois bosses normalmente. Assim que finalizar os dois, volta para a sala principal novamente para que comece a quarta onda do estágio de invasões dos summons. Essas invasões da sala principal aí, pessoal, geralmente demora cerca de 1 minuto cada, tá? Até aparecer a mensagem laranja. Então assim que aparecer a mensagem laranja, bora pro quarto e o último mini boss, o da esquerda norte, The Devourer of Secrets. Nessa sala dele, galera, vai ter 4 livros chamados The Book of Secrets. Um em cada canto, tá? O seu objetivo aqui vai ser proteger esses livros dos War Golems que vão aparecer. Então não ataca os livros e tenta ficar sempre curando eles dos danos dos Golems. Além disso, vai finalizando os Golems aí sempre que der e foque em trapar o boss no centro da sala ou aonde você achar melhor. No centro da sala é bom porque faz você ter uma visão da vida dos 4 livros ali, enquanto você vai finalizando o boss. Caso aconteça de algum livro ser finalizado, o boss vai ficar cada vez mais forte, dificultando a sua finalização. Assim que você finalizar esse mini boss, volta lá para a sala principal e enfrente mais uma vez as invasões dos summons. Dessa vez vai ser a última, tá galera? Então assim que aparecer a mensagem laranja no centro da sala, o boss final, The Scourge of Oblivion, ele vai aparecer. E os summons vão continuar nascendo até o final da batalha. Nessa hora, o time vai ter que ser muito bem sincronizado e trabalhar em grupo para não dar ruim para ninguém. Então, pessoal, assim que o boss nascer, leva ele ali para o lado do teleporte do primeiro mini boss, na direita norte, e trapa ele ali do lado do teleporte. O ideal é ficar 2 Knights ali, um de frente com o boss e outro do lado do teleporte para garantir que o boss não saia dali. A mecânica desse boss é o seguinte: o boss ele tem 3 aparências. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, ok? Na forma normal dele, que é a cor verde para alguns ou amarela para outros, nessa cor você pode ir irritando ele o máximo que der. Essa cor vai ser a única que você vai poder atacar. Por isso
jamais ataca o boss nas outras formas. Beleza, pessoal? Quando ele tiver na cor vermelha, ele vai refletir todos os danos que ele sofrer. Então você não deve atacar o boss. E na cor azul, o boss ele fica imortal, então não adianta atacar. O grande problema desse boss é que quando ele tá no formato azul, ele solta uma magia de morte que pega uma reta gigante nos 4 lados dele, sendo ele o centro, tá? Por isso a importância de deixar ele trapado ali no teleporte, porque desse jeito aí, apenas vai pegar o lado esquerdo da reta no Knight e um lado pro sul, que basta não tá ninguém ali naquela reta, que não vai ter perigo algum. Quanto ao dano de reta dele, pode chegar em mais de 15k se você não tiver com nenhuma proteção. Ele solta essa reta de uns 3 em 3 segundos no mínimo. Lembrando que é só quando ele tiver na forma azul. Para diminuir o risco de você ir para o templo, coloca tudo que você tiver de proteção contra a morte. No meu caso, eu deixei o Shield, que é 10% de proteção, o Moon Mirror, que dá mais 5%, e o Coxa e Amulete, que dá mais 8%. Aí se você tiver o Cobra Amulet, é melhor ainda, tá? Porque aí você não vai ficar 50% mais fraco de role. Além disso, pessoal, toda vez que o boss virava na cor azul, quando eu lembrava, tá? Eu usava o Ultamo Tempo para reduzir ainda mais o dano e usava também Might Rings para reduzir ainda mais. No começo eu tava usando o SSA também, mas depois percebi que não era necessário para mim, porque me adaptei ao dano que eu tava levando, né? E confiei no grupo me curando. Então, com as proteções que eu falei aí, eu tava levando um dano ali entre 4k e 8k no máximo, tá? Somente nas retas de morte do boss, tá? O resto não é tão perigoso. Sabendo dessas coisas aí, e sabendo que todos devem atacar o boss apenas na cor amarela, o boss vai ficar trocando de cor de tempos em tempos, e você vai finalizando ele com o tempo, tá? Basicamente é isso até o fim. O loot do The Scourge of Oblivion é muito bom, galera. Pode dropar de 0 a 25 Silver Tokens, além de joias grandes aí que valem próximo de 100k, potes e alguns itens de Rashid. No Wiki, galera, diz que dropa também de 0 a 25 Gold Tokens. Mas, até onde eu sei, nunca vi ninguém dropando. Então, se alguém já tiver dropado, deixa aí nos comentários para confirmar essa informação. Os 2 itens raros dele são o Library Ticket, que serve aí para domar a montaria do livro, que custa mais de 50kk nos servidores, e a The Calamity, que é uma espada bem bonita aí para enfeite e que só dropa desse boss. Quando vocês finalizar o boss e saírem da sala dele, vocês vão sair lá fora no teleporte. Então, pessoal, se vocês tiverem fechado a porta quando vieram, dá para bater cubo ao sul do teleporte para não ter risco. Agora, caso você resolva voltar o caminho, toma cuidado naqueles SQM que eu falei, que dá o dano de Holy, e toma cuidado para não ficar atrapado no caminho, beleza? No mais, eu espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas, então por favor aí, galera, deixa aí o seu like para dar aquela moral, se inscreva no canal e se precisar comprar Tibia Coins, faz o cadastro aí no Moedas com o link na descrição. Para quem quiser dar uma brincada lá no Tibia Blackjack e participar de sorteios insanos, faz o cadastro aí comigo aí na descrição também, que isso aí ajuda demais. E para quem curte um otzão, mano, não deixa de jogar o Rubinhote, o melhor ot do momento e que vai garantir a sua diversão o tempo todo. Tem o link aí na descrição também. Então um enorme abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!